Como vocês estão nessa manhã gloriosa que Jesus fez para nós. Bom, antes de nós começarmos aqui a mensagem dessa manhã, tenho certeza que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Só para que todos estejam cientes também, os nossos queridos pastores, presidentes aqui da igreja, o pastor Jean e a pastora Juliana, eles estão em viagem, né? E tendo um tempo de descanso, de refrigério, eles foram até o retiro de pastores nos Estados Unidos. Geralmente a gente vai um ano sim, um não. Esse ano Sheila e eu não podemos ir devido a várias situações que estão acontecendo na nossa vida, mas que são bênção, né? Mas eles mandam um abração para vocês aqui, tá bom? E é isso, queridos. A Sheila também está... vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que você pode tirar um pouquinho do meu retorno aqui, Wilson, fazendo favor. Está bem abafado, assim. A Sheila também está... A gente está vivendo um momento muito especial, né? Nós estamos... como já falamos algumas vezes aqui, a gente entrou no processo de adoção, né? Fizemos o curso, aí o juiz deu a sentença, entramos na fila, fomos vinculados a uma menina de 11 anos, que vocês já devem ter percebido por aí. Iniciamos o processo de aproximação com essa menina, e na quinta-feira passada, iniciamos então o processo de convivência, né? E agora a gente tem a guarda provisória dela, que o juiz decretou, então a gente está nesse processo e a Sheila está... Alô? Melhorou? E a Sheila está na licença maternidade aí, né? Então a gente está vivendo um momento especial e de muitos ajustes, muitas adaptações, né? A Natasha, ela tem 11 anos e a gente está tendo que adaptar muita coisa, tem mudança que a gente teve que fazer, a gente está reformando a nossa casa e coisas acontecendo, né, queridos? Mas Deus é bom. Deus é bom e tem cuidado de todas as situações e tem nos direcionado. Então, nos tem aí nas suas orações, tanto eu e a Sheila, por causa desse processo, como também os pastores, né? Nesse momento de descanso e refrigério. Então, queridos, eu quero convidar você a abrir lá no livro de João, capítulo 6, nós vamos ler a partir dos 60. E aí, conforme você for achando, eu vou pedir para que você se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Então, João 6. Se você, por acaso, porventura não trouxe a Bíblia, vai estar no telão também, né? Amém? Vamos ler então. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, Jesus. Te agradecemos pelo tempo, Senhor, em que podemos te adorar, Senhor. Que o Senhor possa ter recebido a nossa adoração, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Senhor. Não há começo e fim, Tu és o alfa e o ômega. E nós tivemos a oportunidade, Senhor, nós tivemos o privilégio de Te adorarmos como igreja nessa manhã, Senhor. Que o nosso coração, que a nossa alma esteja apegada a Ti, Senhor, e acostumada, Senhor, com essa adoração. Queremos carregar, Senhor, daqui até a eternidade, um coração de adorador, que Te adora em espírito e em verdade, Senhor. Aquieta a nossa alma nessa hora, Senhor. Aquieta as nossas emoções para que possamos ouvir e compreender a Tua palavra, Senhor. Que saiamos daqui transformados pelo poder que existe nela, Senhor, e no Teu Espírito, frutificando e vivificando a Tua palavra em nós, Senhor. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queridos, esse texto é um texto que nos gera um certo choque. Ele nos chama a atenção. É impossível você ler um texto como esse e você não ficar, pelo menos, admirado. Talvez seja um dos sentimentos que toma o nosso coração quando lemos essa passagem aqui. E o contexto aqui dessa passagem vem em um momento em que Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Existia uma multidão que estava ali faminta e eles não tinham o que comer, e Jesus, ele vai então colocar à prova alguns dos seus discípulos, falando que eles deveriam dar de comer para aquela multidão. Então, os discípulos falam: olha, nem se a gente tivesse bastante dinheiro, não seria possível sustentar toda essa gente. E ali Jesus pega alguns pães e alguns peixes, multiplica, aquela multidão se sacia, se alimenta, mata a sua fome. Os discípulos ainda aprendem uma lição sobre o que sobra, recolhem 12 cestos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, queridos. Está tendo EBD do Nexus, os adolescentes podem... Não está tendo? Perdão, então. O Rodrigo tinha me mandado uma mensagem. Deleta essa parte. Voltando. Então, eles tinham ali se saciado, os discípulos tinham recolhido 12 cestos das sobras. E aí começa uma admiração muito grande por esse milagre que Jesus tinha feito. E as pessoas famintas, elas vão atrás de Jesus e descobrem que Jesus tinha atravessado o mar e estava em Cafarnaum. E vão atrás de Jesus. Ali acontece uma discussão muito séria. Jesus tem palavras que ele lança aos judeus, dizendo, por exemplo, que eles deveriam comer da carne dele e beber do seu sangue. Porque aqueles que não comessem da sua carne e não bebessem do seu sangue, não poderiam herdar a vida eterna. Mas Jesus ali queria trazer um ensinamento que aquelas pessoas, pelo que nós lemos aqui, não estavam compreendendo, entendendo. Eles não tinham todas as peças do quebra-cabeça ainda, como nós temos hoje o privilégio de sabermos como essa história vai se acabar, vai se definir. Então, os judeus começam a discutir ali, de forma acalorada, quente entre eles. E aí nós chegamos nessa passagem, que nós acabamos de ler. Muitos discípulos dizem: dura é essa palavra, quem pode
suportar uma palavra como essa? Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós podemos nos ofender com uma palavra que ouvimos. Nós podemos nos ofender com uma mensagem. Nós podemos nos ofender como uma repreensão que ouvimos de alguém. Podemos facilmente estar ofendidos. E aí a minha pergunta retórica nessa manhã para você é: você alguma vez já se ofendeu com uma mensagem? Você leu algum texto na palavra e aquilo ofendeu o teu coração? Aquilo feriu o teu coração? Geralmente, quando nós somos ofendidos, quando nós somos repreendidos, quando nós somos corrigidos, nós não reagimos bem. Ou eu estou equivocado? Será que sou só eu que quando sou corrigido não reajo bem? Eu já contei isso aqui, mas não tem problema, porque o nosso coração, nessa manhã, assim como o meu, o teu também, nós precisamos aprender uma coisa, meus irmãos queridos. Nós precisamos aprender a humilhar o nosso coração. Então eu vou aqui mais uma vez me humilhar diante de vocês, contando como a gente se ofende às vezes com uma repreensão. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Jean. O pastor Jean é meu discipulador. E nós sentamos para tomar um café. E ele em algum momento disse assim: Edu, você é muito ressentido, né? A palavra que ele usou foi: você é muito mimizento. E ele falou aquilo olhando no meu olho. E a partir daquele momento, aquela conversa acabou. Eu fechei a minha cara e disse: se você acha isso, tudo bem. Levantei e saí. Aí cheguei em casa, esbravejando. Falei para Sheila: Sheila, você acredita que o pastor Jean teve a coragem de dizer para mim? Só faltou fazer assim, né? Ele teve a coragem de dizer para mim que eu sou mimizento. Aí a Sheila, com a sua graça, olhou para mim e falou: você é. Gente, eu fui para o meu quarto orar e chorar. E sabe o que é pior? Deus falou para mim: pois você é. Às vezes, nós precisamos ouvir coisas que nós não queremos ouvir, para que o nosso destino, preste atenção, para que o nosso destino seja transformado e mudado. Tem coisas que nós precisamos ouvir que não vão nos agradar, mas são necessárias para que nós possamos seguir pelo caminho correto, o único caminho. Teria outro exemplo para dizer para vocês de situações em que às vezes a gente não quer ouvir. Não sei se você reparou que tem um microfone aqui atrás, ó. Esse microfone aqui é do diretor musical do louvor. Então ali ele passa comandos, às vezes quando as pessoas precisam de alguma direção ou saber para que ponto ir da música, o diretor musical vai dar uma dica, alguma coisa ali para poder, né? E aí, às vezes, quem está cantando, quem está ministrando, pode ouvir: olha, você não está chegando no tom certo, né, Tuia? Você está desafinando. E eu não sei se você sabe, mas eu vou te dizer nessa manhã: o músico é um bichinho bem orgulhoso. Não elogie muito músico, tá? Eu peço isso para vocês, por favor. Eu ouvi isso do Tuia já, no microfone. Você não está chegando no tom, Edu.
E na hora a gente... Tá certo. Você tá certo. Muitas vezes, as pessoas em amor estão nos corrigindo para que a gente não passe vergonha. E eu vou dizer para vocês, o Senhor não quer que nós passemos vergonha no grande dia. E tem coisas que Ele precisa nos dizer que nós não queremos ouvir. Sabe, queridos, sem confronto, não há mudança de atitudes. Sem o confronto, não há desconstrução de entendimentos errados que nós temos na nossa mente. Porque eu não sei se alguém já te disse, mas eu vou te dizer nessa manhã, nem tudo que nós pensamos, nem todas as culturas que nós carregamos, a forma de viver a nossa vida, ela está certa. A tua família não é a melhor família do mundo. No idealismo é. Eles te amam, com certeza. Mas nós chegamos até Jesus com um entendimento que muitas vezes precisa ser desconstruído. E para nós desconstruirmos algumas coisas que não estão certas, dói. A gente precisa levar um choque. Aqui Jesus, se você lê em casa, leia antes, comece lendo ali um pouquinho antes, o capítulo 6, você vai ver que Jesus está falando sobre um tema específico, que é um tema que nós precisamos nos preocupar em todo o tempo. Esse tema é eternidade. Jesus, Ele estava aqui preocupado com o destino de eternidade dessas pessoas. Por isso que Ele foi tão duro. Por isso que Ele jogou a real. Por isso que Ele falou a verdade, que é o que cabe a quem ama. Jesus, Ele falou sobre coisas do Espírito, não sobre coisas da carne. As coisas da carne são passageiras. Logo passa. Um carro estraga o motor, tem que fazer o motor, tem que procurar outro carro. É chato. Emoções passam. Uma casa, por mais que seja bem construída, um prédio, por mais que seja bem construído, vai durar, talvez alguns séculos, mas um dia vai acabar. Mas a nossa alma tem um destino eterno. É sobre a sua alma que o Senhor se preocupa, que é a essência de quem você é. Nós vamos ler ali no versículo 66, que muitos discípulos de Jesus voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Voltaram atrás. Por quê? Porque o que eles queriam talvez fosse os pães e os peixes, que saciam por um período. Matar a nossa fome do nosso corpo é necessário. Mas muitos deixaram de seguir, porque Jesus deixou as claras sobre a eternidade. Não era possível estar com o Pai, viver uma vida com o Senhor, se não passasse pela obra da cruz e por Jesus. O que me chama a atenção aqui nesse texto são várias coisas, mas uma delas é que nós não vemos Jesus insistindo com aqueles que estavam abandonando, para que eles ficassem.
Jesus não diz assim: ei, espera um pouquinho, acho que eu fui muito duro. Não, calma. Não é bem assim, não. Você pode fazer aquilo que está errado, não tem problema, depois a gente dá um jeito. Não. Jesus não insistiu, Jesus não pegou eles pelo braço e chacoalhou: pelo amor de Deus, acorda. Jesus não nos obriga a nada. Isso tem que nos ensinar. Tem que nos ensinar o quê, meus irmãos queridos? Que nós não mandamos na vida de ninguém. Nós não mandamos no coração de ninguém. Nem Jesus fez isso. Jesus insistiu com o jovem rico: vai, vende todos os teus bens e me segue. E o jovem rico fica triste e vai embora. Jesus deixou ele ir, porque a partir do momento em que nós decidimos algo no nosso coração, só nós podemos mudar. Esse poder foi nos dado. O poder da decisão, o poder das escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Para aqueles que são casados, vocês bem sabem disso, dentre todas as mulheres do planeta, você, homem, escolheu a esposa que está do teu lado. Dentre todos os modelos de carro que existe para comprar, você escolheu o carro que você anda, talvez pelas suas condições, eu não sei, mas você vive escolhendo. Você escolheu levantar da cama hoje de manhã para estar aqui, glória a Deus por isso, eu louvo a Deus pela tua vida. Mas eu me preocupo demais com você, para não te falar a verdade. Eu me preocupo demais com o teu destino eterno. Eu me preocupo demais com a tua salvação, para dizer que você não tem que ficar se preocupando com o relógio para saber que horas você vai almoçar. Eu me preocupo demais com você, ao ponto de que você não se distraia e não converse enquanto está ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao teu coração. E Ele quer ministrar o nosso coração nessa manhã. Sabe, meus irmãos, aqui a gente aprende com Jesus que forçar algo que a pessoa não compreendeu ainda gera desgaste. Gera desgaste. Às vezes a gente pode aconselhar um irmão mais novo, alguém que acabou de se chegar na fé, a fazer algo. Nós podemos dizer: olha, a Bíblia fala sobre isso. Mas se nós incorrermos no erro, se nós errarmos e passarmos do ponto ao dizer algo para alguém, quando aquilo não der certo, a pessoa vai nos culpar. Jesus sabia disso. Nós não podemos passar do ponto na decisão da vida das pessoas. Nem Cristo fez isso. Nós aqui, pastores da casa, líderes da casa, nós sempre aconselhamos, apontamos um caminho. Mas você é livre para escolher qual caminho seguir. Vai ser sempre um prazer e um privilégio poder responder as perguntas que nós soubermos responder em amor, quando você tiver uma dúvida. Mas eu sei por mim, eu nunca vou te dizer: faça isso. Eu não posso, eu não devo. Nem Jesus fez isso.
Nós podemos aconselhar, mas vocês são livres. Eu tenho aprendido muito nesse processo tão rápido e curto que eu tenho vivido de aproximação e agora de convivência com a nossa filha. Como fazer para ser amado? Me responda. Como fazer para alguém amar você? É o que Deus pergunta para você nessa manhã. Porque Deus nos adotou, cantamos aqui. O Pai nos adotou. Nós temos todo esse amor que foi gerado em Deus para nós. Disponível. Ele nos ama, Ele quer o melhor, Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade. Da mesma forma, eu tenho preparado a nossa casa, o quarto dela, a cama dela, as roupas dela. Mas ela chegou com tantos traumas que ela não consegue nem me abraçar muitas vezes. Assim como nós nos achegamos a Deus, Deus vai ministrando o nosso coração, Deus vai trabalhando. Sabe, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender de uma vez por todas, é que nós não devemos seguir o nosso coração. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Nós precisamos aprender de uma vez por todas como cristão, que nós não podemos seguir as nossas emoções, elas nos pregam peças o tempo todo. Nós precisamos aprender a seguir a palavra de Deus e o seu Espírito. Isso está acima das nossas emoções. Sabe quantos milagres o Senhor já fez na sua vida? Pensa um pouquinho. Quantos milagres o Senhor já fez na tua vida? Quanta coisa Ele já fez que você sabe? E aquilo que você não sabe? Deus também está me ensinando isso. Tem muita coisa que eu estou fazendo para nossa filha, que ela não sabe que eu estou fazendo. Mas eu estou trabalhando enquanto ela está dormindo, para suprir aquilo que ela precisa. O que Deus tem feito por você, que você não tem enxergado porque Ele te ama? E os milagres que você enxerga são suficientes para você responder em gratidão e amor para Ele? O Senhor, Ele pode falar sobre a eternidade contigo? Você está disposto a ouvir? Talvez uma palavra que vá te confrontar, uma palavra que vai ser um pouco mais dura, que o Espírito vai sussurrar aos teus ouvidos. Você está disposto a ouvir o que o Senhor quer mudar no teu coração nessa manhã? Se Deus nos ama tanto, por que nós nos ressentimos com Ele então, quando Ele nos corrige? Quero ler mais um texto com vocês, que está lá em Hebreus 12. Vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim, vamos ler a partir do 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, uns com vara de marmelo, outro com havaiana teleguiada. Mas Deus, essa aqui fecha aspas, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A disciplina, a correção, a repreensão é um exercício, é um processo que gera em nós maturidade. Gera em nós aquilo que o Dom falou aqui na parte de dízimos e ofertas. Sermos mais parecidos com Cristo. Cada dia um pouquinho mais. É uma coisa, é um passo, é uma caminhada. Quando nós somos corrigidos, irmãos, nós somos humilhados. Certo? O nosso orgulho, então, ele é subjugado. Porque a partir do momento que somos corrigidos, não temos mais orgulho em nós. Somos humilhados. Vai um pouquinho para frente aí, Tiago 4. Vamos ler do 6 ao 10, diz assim: Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós permitimos que o Senhor nos corrija e nos repreenda, nos aproximamos dEle. Nosso orgulho, então, é subjugado, dominado. Nós ficamos mais mansos, mais humildes. E quando o nosso orgulho não está mais no comando, meus irmãos, nós pensamos mais no próximo. Nós ficamos mais sensíveis, mais vulneráveis ao mover do Espírito Santo em nós e através de nós, manifestando os dons para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Diz assim, é isso mesmo. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja.
Quando nós nos reunimos com o nosso coração humilhado, quando nós aprendemos a receber a repreensão e a correção do Senhor, nós somos instrumentos de Deus para podermos também edificar a vida do próximo. E eu não estou falando só aqui desse culto do domingo, porque aqui alguns exercem os dons para a edificação da igreja, mas no teu em casa, no grupo pequeno, na célula, aqui nós chamamos de em casa, que você participa, ali, quando nós estamos com o coração no lugar certo, é onde o Senhor pode trabalhar para edificar a vida uns dos outros. Porque quando o nosso coração ainda está muito orgulhoso, muito soberbo, a verdade é que nós pensamos só em nós mesmos. Nós olhamos só para as nossas dificuldades, só para as nossas lutas, só para o tamanho da nossa cruz. Esquecemos completamente do próximo, do órfão, da viúva, do necessitado. E eu te digo uma coisa, muitas são as necessidades do próximo. Olhe para a pessoa aí do seu lado. Se for o teu marido, a tua esposa, você sabe o que ela está passando um pouco, mas talvez tem pessoas aí do seu lado que você não sabe nem pelo que ela está passando. Eu digo para vocês, exercitem a compaixão de tentar ler o que está se passando no coração das outras pessoas. E isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus habitando em nós. E quando nós estamos no trono do nosso coração, não tem como o Espírito Santo falar conosco. Porque quem tem que estar no trono do nosso coração é Ele, é o Senhor. Quanto mais vulneráveis, essa é a palavra. Quanto mais vulneráveis ao mover do Espírito, mais vulneráveis nos tornamos para o próximo. Isso vai requerer de nós cuidado, vai requerer de nós atenção. Vai requerer de nós não estarmos na defensiva. Sabe, quando você está na defensiva, eu tenho aprendido algumas. Se eu chegar para você um dia e conversar assim, fica esperto, que eu já estou preparado. Ou assim. Muitas vezes a gente está na defensiva, só esperando a pessoa falar alguma coisa para você já largar-lhe um chute. Nós não podemos ser assim. Às vezes, o que vem do próximo pode ser o Senhor querendo falar conosco, já que a gente está tão voltado para nós mesmos que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus sozinho, então Ele precisa usar alguém para falar conosco. Porque o nosso coração está muito endurecido. A nossa vulnerabilidade precisa começar diante do Senhor. Nós precisamos começar a aprender a ser vulneráveis diante do Senhor. Como que nós chegamos diante do Rei do Universo com o nariz empinado? Como que nós chegamos diante de Deus achando que somos alguma coisa? Meus irmãos, me perdoe se essa palavra não tem nada para edificar o teu ego nessa manhã. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero mesmo é colocar uma bomba dentro do teu ego e explodir ele.
para que o Senhor possa habitar em você. Eu não quero te empoderar. É o Espírito Santo que empodera. Não é uma tática coach. É a palavra de Deus. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. A escada é para baixo. Você quer estar no topo? Coloque um avental e lave os pés do seu irmão. A nossa vulnerabilidade, ela precisa começar diante de Deus, na forma como nós a chegamos diante de Deus, na forma como nós nos humilhamos diante dEle, quando nós temos o privilégio, a oportunidade de ter uma banda toda aqui, com bateria, baixo, violão, teclado, guitarras, vozes. Você se achega diante dEle, que privilégio, Senhor, poder te adorar. Lá na minha casa eu tenho no máximo o YouTube com a propaganda, ou eu mesmo cantando desafinado. Alguns cantam afinado, outros não, né? A gente precisa aprender a se achegar a Deus, vulneráveis, expondo nosso coração diante dEle. Se nós formos vulneráveis diante de Deus, nós conseguiremos ser vulneráveis diante do nosso cônjuge. Nós conseguiremos ser vulneráveis diante do nosso discipulador. Não precisaremos usar máscaras diante dele, a gente vai rasgar o nosso coração e expor aquilo que está ali. Nós seremos vulneráveis diante do nosso pastor, do nosso irmão mais velho, de alguém que se importa conosco. Porque, meus irmãos, quando nós estamos com o nosso coração humilhado, em um ambiente de vulnerabilidade, aí nós conseguimos aprender. Um coração soberbo não consegue aprender. Um coração orgulhoso não tem nada para aprender. Você vai compartilhar alguma coisa com o soberbo, eu já sei, eu já li esse texto. Eu já vi uma pregação sobre isso. Mas Deus usa aquilo que parece loucura aos homens para confundir os sábios. Às vezes o Senhor quer usar João 3,16 para falar contigo através de um irmãozinho. Ouça a voz do Espírito. Ouça o Senhor falando. A soberba não dá espaço para aprendizado. Ela não permite que a gente aprenda. O texto continua aqui, meus irmãos. E Jesus, então, depois de falar essas coisas, né? Os discípulos abandonarem, ele não tenta mudar o seu discurso, ele não se preocupa, porque ele bem sabia o que ele tinha dito, e que era a verdade, porque ele é a verdade, a única verdade, o único caminho e a vida. Jesus então, depois de tudo isso, ele olha então para os 12 que tinham ficado ali, e fala: puxa vida, falei demais. Não é isso que Jesus diz. Jesus olha para os 12 e diz: ei, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir? Meus irmãos, seria isso uma demonstração de falta de amor de Jesus? Não. Pelo contrário. Porque tanto ele os amava, ele queria extrair o que estava no coração deles.
Se eles o abandonassem, seria necessário levantar outros discípulos. Mas não foi o que aconteceu. Pedrão, que é bem parecido comigo e contigo. Pedro que pisava na jaca, falava que não devia, às vezes falava o que devia, né? Aquele sanguíneo assim, eu não sou sanguíneo, mas Pedro era, parecia ser pelo menos. Ele olha para Jesus e diz: para quem iremos, Senhor? Para onde a gente vai? Eu não tenho mais para onde ir. Não tem mais volta. Eu dinamitei as pontes. Eu abandonei o meu barco, Senhor. Eu não tenho mais como pescar. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só há salvação em Ti. Tu és a porta para a eternidade. Pedro dá essa resposta. Sabe, o nosso Senhor Jesus, Ele não está preocupado com os números de pessoas que seguem Ele. Ele não se preocupa com números. Ele não se importa. Jesus não se preocupa com números. Ele cumpriu a obra dele de salvação para todos. Presta atenção. Para todos que a receberem. Para todos que a receberem. O evangelho, ele não tem como ser diluído. Eu não posso pegar esse texto aqui de João 6 e colocar um pouquinho de água com açúcar e deixar mais doce para que você possa ouvir a palavra. Não, Jesus não fez isso. Esse é o evangelho. Sabe, meus irmãos, a porta, ela não pode ser alargada. A porta é estreita. E eu vou dizer para vocês, o carpinteiro que fez ela estreita. Jesus. A porta. O caminho, ele é estreito. Não tem nenhuma patrola nesse mundo que consiga alargar esse caminho. Ele continua estreito, meus irmãos. A gente pode melhorar aqui esse ambiente, esse prédio, porque quando você não está aqui, isso aqui é só um prédio. É um monte de concreto, que foi feito com muito amor. Foi colocado cadeiras estofadas aí para que você se sinta confortável. A gente se desdobra para poder fazer um louvor que agrada ao Senhor, mas que você também consegue adorar junto. A gente estuda a palavra, para que você não escute nenhuma groselha quando tem alguém aqui em cima falando. Mas o evangelho não muda. Não tem como mudar. A mensagem é essa, de esperança e eternidade para todos aqueles que recebem a Jesus. Para todos aqueles que o amam, que compreendem o seu amor, que permitem que ele entre no coração. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta
e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Palavras em vermelho na Bíblia, do Senhor Jesus falando para nós. Sabe, meus irmãos, aqui nós cremos, pregamos o Evangelho, nós procuramos viver uma vida íntegra. Como diz as frases que estão na parede desse prédio, nós não somos perfeitos, não. Mas nós procuramos viver uma vida íntegra, para que você também possa viver uma vida íntegra. Não viva um evangelho de faz de conta. Não viva um evangelho de que você é uma coisa aqui dentro e lá fora você é outra. Viva uma vida na plenitude daquilo que Deus espera de você, através da palavra do Espírito Santo. Nós estamos aqui para te apoiar, te suportar, orar por você, te aconselhar, para que você viva essa vida genuína. Mas essa escolha só você pode fazer. A Bíblia vai falar lá em 1 Timóteo 2,4, que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. E a minha pergunta é: todos serão salvos? Vai depender se a pessoa vai compreender e escolher trilhar esse caminho pela porta estreita e o caminho estreito ou não. Se ele vai entrar por essa porta da salvação, que conduz à eternidade. Aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não vai herdar a vida eterna. Aquele que não compreender a mensagem da cruz, de salvação, de que todos éramos pecadores, estávamos distantes de Deus, não vai conseguir herdar a vida eterna se não tiver esse entendimento. Jesus termina esse texto falando que Judas Iscariotes era um diabo. Essa palavra vem do grego diabolos. Você sabe o que significa? Jesus não estava chamando Judas de Satanás. Jesus estava dizendo que Judas era caluniador, acusador, aquele que divide, aquele que distorce a comunicação, aquele que difama. Uma pergunta que eu tenho para nós nessa manhã é: somos discípulos de Cristo ou alguém que causa divisão? Nós não devemos seguir Jesus pelo que Ele pode fazer, meus irmãos. Preste atenção. Estou quase acabando. Quero pedir para o pessoal do louvor subir. Nós não devemos seguir Jesus pelo que Ele pode fazer. Vocês entendem isso? Muitas vezes nós nos achegamos a Jesus pelo que Ele faz. E está tudo bem. Talvez você tenha alguma doença, alguma enfermidade, um problema financeiro, um problema no teu casamento. Cristo é suficiente para isso. Ele pode multiplicar o pão para que você não tenha mais essa fome. Mas não para aí. É muito além. Porque se você tiver uma doença hoje, e nós orarmos por você, você pode ser curado. Nós cremos que os dons ainda continuam sendo manifestos, tá? Nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos no mover do Espírito Santo. Você pode ser curado de uma enfermidade hoje, se alguém orar por você. Eu creio nisso. Já vi isso, já testemunhei isso. Porém, se você for curado de uma doença e não receber a obra de Cristo no teu coração, você vai para o inferno.
Agora, se você receber a obra de salvação, entendendo que Jesus é Senhor da sua vida, aí acabou a morte eterna. Pode vir doença, pode vir o que for, porque a eternidade nos é garantida pela fé em Cristo Jesus. Não pelo que nós fazemos, não por aquilo que sentimos, mas pela fé nele e na sua obra. Sabe? Jesus, ele não é um milagreiro só. Jesus, ele não é um profeta. Tem algumas pessoas que honram mais os profetas do que o próprio Jesus na igreja. Quando alguém se move no dom profético, numa palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, as pessoas honram mais aquela pessoa do que a Cristo. Ele vira um ídolo. Jesus não é só um profeta, ele é um profeta, mas ele é mais do que um profeta, ele é Deus. Jesus, ele não é só um remédio para as nossas doenças emocionais e físicas. Ele é, mas ele é Deus. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Através dele tudo que existe foi criado. Ele é a palavra de Deus. Foi aquele que deixou a sua glória, se humilhou, se fez homem, nasceu num coxo de animais, recebeu a educação dos seus pais, viveu uma vida toda sem pecado e foi para a cruz, por amor a mim e a você. Um irmão mais velho que não desejava que os outros irmãos ficassem longe do Pai. O Pai nos adotou, mas porque o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, morreu naquela cruz e não parou por aí, ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Há um homem no céu, o primogênito, dentre os mortos. Se você ler o texto de João 6, você vai descobrir que é o próprio Jesus que vai nos ressuscitar no último dia. Se estivermos mortos, ressuscitaremos, vai ser Ele que vai ressuscitar. Se estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É esse evangelho que eu estou aqui para te oferecer nessa manhã. Se você porventura nunca ouviu a palavra de Deus, o evangelho, você nunca recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero fazer uma oração por você. Mas só você pode decidir isso. Então, se você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero te convidar a você fazer um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Você quer mudar o teu destino, a tua eternidade, e você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você nunca fez essa oração, eu quero orar por você. Esse é um ambiente em que nós cremos no poder do Espírito. Ele está tocando o teu coração agora. Apocalipse 3:20 diz que Jesus bate a porta do nosso coração. Não espere, não deixe Ele do lado de fora. Abra a porta do teu coração e deixe Ele entrar aí. Tem alguém que nunca fez essa oração aqui nesse lugar, nessa manhã? Todos já receberam Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Então, o meu segundo apelo é para nós, seus filhos, aqueles que já o conhecem. Talvez
Você foi confrontado nessa manhã de alguma forma, a palavra te feriu. A palavra penetrou no teu coração, alguma coisa mudou aí dentro. Se você acha que porventura você alargou um pouco o caminho que você estava trilhando diante do Senhor e hoje você precisa voltar novamente para o caminho estreito. Tem coisas que você tem carregado no teu coração que não deveriam estar aí, que você precisa abandonar. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente, vamos orar, eu quero orar por você. Tem alguém porventura que precisa dessa oração? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Você que foi compungido pelo Espírito nessa manhã, convido você a vir aqui, dobrar os seus joelhos. Se derrame diante do Senhor, se humilhe diante dEle. Aqueles que se humilham, Ele exalta. Ele é um Deus poderoso, misericordioso, gracioso. A graça diante do Senhor, Ele está dando mais uma oportunidade, mais um dia, para que você possa ouvir a voz dEle. E quando você ouvir a voz, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, permita que o Espírito toque em você. Eu vou pedir para eles ministrarem uma canção. Fique aqui na frente, depois no final eu quero orar por você. Mas agora ore você diante do Senhor. Seja conduzido pelo Espírito nessa hora. Eu oro por cada um desses que veio até aqui à frente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue conduzindo-os, Deus. O Senhor sabe todos os caminhos, aquilo, Senhor, que os seus pés precisam retornar, Senhor. Fortalece os pés vacilantes, os joelhos, Pai, fortalece, Senhor, para que eles possam continuar nesse caminho estreito, Senhor, diante de Ti, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja abundante, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tomar esse ato de humilhação, Senhor, de nos ajoelharmos diante de Ti, Deus. Derrama, Senhor, um novo vigor, um novo ânimo. Tua palavra diz para nós irmos a Ti quando estivermos cansados e sobrecarregados. E o Senhor viria com alívio, com descanso. Eu oro, Senhor, por alívio. Eu oro, Senhor, por aquela dose de mais do Teu Espírito. Tu és uma fonte inesgotável, Senhor. Que eles possam, Senhor, permanecer saciados na Tua presença. Que a Tua palavra, a Tua presença sejam suficientes para eles, Deus. Em nome de Jesus, Pai, Tu és suficiente. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Tu és bom, Senhor, Tu és justo, Tu és correto, Tu és um Pai que ama e disciplina aqueles a que ama, Senhor. Aceitamos a Sua correção, aceitamos, Pai, a Sua repreensão, aceitamos a Sua direção. Abra o entendimento, Senhor, desses irmãos para compreenderem a Escritura. Enche eles de dons, Pai, talentos, habilidades para edificar a Tua igreja. Que sejamos edificados, Senhor, pela vida deles. É minha oração nessa manhã, Senhor. Nos leva em segurança para casa, Senhor. Nos livra de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Que pedimos, Senhor, sê conosco. Guarda a vida dos nossos pastores. Guarda a vida de todos os irmãos que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Que de alguma forma, Senhor, eles sejam ministrados também, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Eles vão continuar ministrando mais um pouco, se você quiser ficar aqui na frente. Mas o culto está encerrado. Que Deus abençoe. Vá na paz. Em nome de Jesus. Amém.